Olá, boa noite e seja bem-vindo mais uma vez ao seu programa Transparência. Dizer que este espaço é da inteira responsabilidade do Tribunal de Contas aqui no seu canal favorito. O uso indevido das finanças públicas implica uma responsabilidade financeira, conforme o artigo 30 da Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas. A mesma deverá incidir sobre o gestor público em causa. Mas se o servidor público desejar recorrer, como deverá proceder? Acompanhe a seguir a resposta. A responsabilidade financeira é a continuidade do processo de prestação de contas a que estão sujeitos os gestores públicos. Por esta razão, e de acordo com o artigo 30 da Lei Orgânica e do Processo Tribunal de Contas, os responsáveis dos serviços e dos organismos obrigados à prestação de contas respondem pessoal e solidariamente por reintegração dos fundos desviados da sua afetação legal ou cuja utilização tenha sido realizada irregularmente, salvo se o Tribunal considerar que não lhe pode ser imputada falta. Nos casos em que a responsabilidade financeira revela-se arbitrária ou fora dos pressupostos jurídicos e legais, as entidades ou individualidades responsabilizadas podem recorrer, solicitando uma melhor averiguação dos fatos, conforme previsto no artigo 100 da Lei 13/10, de forma ordinária ou extraordinária. Desde logo, o recurso ordinário, como já dissemos, que é um recurso comum, aplica-se em todas as situações, exceto certas limitações que a lei prevê. Por exemplo, a questão da alçada como limite da possibilidade de uma decisão ser recorrida ordinariamente. Os recursos extraordinários são aqueles que, como a própria lei diz, são recursos extraordinários. Só podemos fazer recurso a este tipo de mecanismos de impugnação nas situações especificamente previstas na lei. Ou seja, como são decisões que atacam a decisão, ou seja, são mecanismos de impugnação que atacam a decisão depois de transitada em julgado, a lei taxativamente deve prever as situações em que há possibilidade de fazer recurso a esta decisão. Por exemplo, o recurso da revisão da decisão depois de transitada em julgado só é possível fazê-la caso, por exemplo, mesmo depois de transitada em julgado, haja suspeita de que a decisão tenha sido proferida por um crime de suborno, por exemplo. O gestor público responsabilizado financeiramente pode recorrer desta decisão de forma ordinária nas situações em que as decisões são proferidas em matérias de fiscalização preventiva e sucessiva e nas situações em que as decisões são proferidas pelas câmaras em matérias de contas. Por outro lado, são extraordinários os recursos que requerem a revisão e a uniformização da jurisprudência. Desta forma, o direito de recurso é apenas reservado ao Ministério Público, ao membro do Executivo de quem dependa o funcionário ou serviço, o serviço interessado através do seu gestor, os responsáveis condenados ou objeto de juízo, os que forem condenados em processos de multa e as entidades competentes para praticar o ato ou outorgar no contrato objeto de visto. No caso de recurso ordinário, ele pode ser interposto com um mero requerimento dirigido ao relator do processo num prazo de 15 dias, contando a data da recepção da notificação. Se, por um lado, os recursos das decisões finais e das que fixam emolumentos sobem imediatamente e têm efeitos suspensivos, salvo em matéria de visto, por outro lado, os recursos de outras decisões só sobem com o recurso que venha a ser interposto da decisão final e têm efeitos meramente devolutivos. A entidade ou o recorrente que não esteja conformado com a decisão poderá fazer um simples requerimento dirigido ao juiz relator do processo a informar que não se conforma com aquela decisão e dela vem interpor recurso, tanto através de um simples requerimento. Os recursos são interpostos, tanto os requerimentos de interposição de recursos são dirigidos ao juiz relator da instância que proferiu a decisão. O juiz relator, por sua vez, proferido o despacho de admissão, na sequência há de preparar o acórdão para este ser submetido à instância de recurso que é, a nível do Tribunal de Contas, o plenário do Tribunal.
No entanto, se o recurso interposto pelo gestor público responsabilizado financeiramente for admitido, o mesmo é notificado para, no prazo de 20 dias, alegar e juntar documentos, responder sobre as acusações que pesam sobre si. A par disto, o Ministério Público, sendo isento, é igualmente chamado para, junto às alegações, promover o que tenha por conveniente ou para se pronunciar em defesa da legalidade. E se no domínio da mesma legislação se forem proferidas duas decisões não complementares sobre a mesma matéria, pode o Presidente do Tribunal ou Procurador-Geral da República requerer que o Tribunal se pronuncie de modos a uniformizar a jurisprudência. É o plenário do Tribunal. Então, aí é a congregação de todos os juízes, que forma a formação do quórum mínimo, que é de 5 juízes, que vai julgar, é o organismo que tem a competência de julgar o recurso. E essa decisão pode ser ou concordando com a decisão da primeira instância, e aqui o plenário vai dizer, pronto, a primeira ou a segunda Câmara tiveram razão ao julgar daquela forma, ou tomar uma decisão diferente daquela, que poderá ser pela anulação da primeira decisão. No caso, se o indivíduo é condenado a reintegrar os fundos, a decisão da segunda instância ou proferida pelo plenário pode ser pela anulação da primeira decisão. No caso, o que ela vai fazer? Vai absolver o réu da reintegração da condenação a reintegrar dos fundos. Então, ali vemos aqui que há duas decisões e a última que prevalece. Na sua essência, o direito a recurso previsto no 13º capítulo da Lei 13/10, de 9 de julho, vem garantir ao gestor público que lhe seja imputada responsabilidades financeiras por uso indevido dos recursos postos à sua disposição, que o mesmo se defenda com recurso à lei, com base no princípio democrático de que todos têm direito a se defender das acusações que pesam sobre si. Prevê recursos nos casos em que o Ministério Público, junto do Tribunal de Contas, responsabiliza financeiramente o gestor público é também um marco da democracia, pois todos os cidadãos têm direito a recorrer de uma sentença que julguem irrealista ou mal aplicada. Assim, a lei prevê e define os termos em que o pedido de recurso deve ser interposto, conforme detalhado aqui pelos nossos especialistas. Dos concursos públicos realizados recentemente, foram identificadas muitas irregularidades, razão pela qual alguns processos dos candidatos não foram visados. Na nossa rubrica em foco de hoje, iremos nos debruçar sobre as principais irregularidades cometidas pelas entidades contratantes. Acompanhe. De realçar que na condução destes recursos foram identificadas algumas irregularidades cometidas pelas entidades contratantes, embora o concurso não tenha sido inválido. Alguns processos de candidatos foram retirados a quando da cessão de visto, pelo que não foram visados. Ou seja, dos processos apresentados, constam processos de candidatos que não foram submetidos aos exames psicotécnicos e ainda processos cujos nomes não constam na lista inicial e validada de candidatos, numa clara demonstração de que houve, da parte contratante, a intenção maliciosa de facilitar os seus pares, mesmo sabendo que estes não reuniam os requisitos definidos para as vagas em aberto. Acompanhe a seguir a nossa curiosidade de hoje. Você sabia que a responsabilidade financeira pode ser extinta? Pois é, saiba em que casos ocorre a extinção da responsabilidade financeira. Nos casos de responsabilidade financeira reintegratória, a mesma se extingue pela prescrição, pelo pagamento da quantia a repor no prazo definido pelo juiz da causa. E nos casos de responsabilidade sancionatória, a extinção dá-se pela prescrição, pela morte de responsável, por amnistia, pelo pagamento e pela relevação da responsabilidade. Então, agora já sabe. Por hoje é tudo. Gratos pela atenção dispensada. Até para a semana.